vídeo de hoje eu trago uma convidada super especial, que é a doutora Regiane Maluf, minha amiga pessoal, Rê, e ela é dentista aqui no Canadá. Ela acabou de passar pelo processo de regulamentação como dentista, já está com a licença dela trabalhando, e hoje ela veio contar um pouquinho da experiência dela com todo esse processo de obtenção da licença como dentista aqui no Canadá. Não sai daí. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cariniana, eu sou consultora de imigração e eu te ajudo a trabalhar, estudar e a imigrar para o Canadá. Tudo bem, Rê? Tudo bem, muito obrigada por me receber, vai ser um prazer falar um pouquinho com os seus seguidores. Antes de a gente começar e entrar no tópico de hoje, eu vou pedir para você deixar o seu like, assinar o canal e se você gostar desse vídeo, comente, deixe suas dúvidas, não deixe de compartilhar com alguém que precisa dessa informação, que pode ser muito importante para alguém. Como eu lido com imigração e não necessariamente com processos de regulamentação de profissão, eu acabo não tendo todas as respostas para essas etapas, né? Então, o vídeo de hoje tem o intuito de poder esclarecer aqui de forma bem prática cada passo de como tirar sua licença aqui como dentista no Canadá. A gente vai fazer uma coisa bem dinâmica, a gente não vai dar tantos detalhes, porque é um processo que é muita coisa, É. né? E o que você precisa fazer, como você precisa se preparar, e quais, enfim, as etapas que você vai enfrentar ali. Então, conta um pouquinho dessa história. Você já era dentista no Brasil, já tinha essa experiência? Eu já era dentista no Brasil, eu me formei como cirurgiã dentista pela UEL, Universidade de Londrina, Escola de Londrina, e depois eu fiz residência de cirurgia no Hospital Erasmo Gardner, em Curitiba. E aí eu trabalhei um pouquinho como dentista lá no Brasil, mas eu sempre quis ter essa experiência de morar fora. A gente veio na época com o visto de estudo e trabalho. E aí eu fui fazer um college aqui primeiro. Então esse foi o meu primeiro contato com odontologia aqui no Canadá. Você já tinha planos de ficar aqui ou não? Foi uma coisa: "Ah, vou experimentar"? A gente já tinha essa intenção de morar aqui mais no long term, mas a gente você sabe, né, quando você muda, você nunca tem a total certeza. Então poderia ser que a gente acabasse voltando, mas a gente já tinha um pouquinho de intenção de ficar. Então é por isso que a gente começou já a planejar em ter um college, pelo menos um college que me daria alguma licença para começar a trabalhar nessa área de odontologia primeiro, e foi como dental assistant, não foi como dentista no começo. É que não tem colleges para dentista especificamente, né, você só vai ter para assistentes, higienistas, né. Exatamente. E aí eu fiz esse college de assistente e trabalhei durante todo o processo para virar dentista que eu trabalhava como assistente. E esse college no fim foi muito importante para mim, porque ele me deu muito conhecimento específico numa língua diferente. Vocabulário, né, Vocabulário, técnico. exatamente. Eu não tinha esse conhecimento em inglês. Eu me virava no inglês, mas essa parte muito específica de termos técnicos, instrumentos, materiais, procedimentos, e inclusive lidar com seguro, com insurance, que a gente tem bastante Uhum. aqui, essas coisas eu fui aprender muito no college. Até porque eu acho que, assim, trabalhar como dentista, você não ia conseguir fazer isso num primeiro momento, porque tem todo um processo a ser feito, e o college te introduziu dentro de uma área que paga-se muito bem, né, uma dental assistant, e higienistas no geral conseguem sair do college com trabalho, Trabalho. com um salário até bem ok, né. Isso. Me possibilitou trabalhar enquanto eu fazia esse processo, porque é um processo que você tem que ter um certo investimento também. Hoje em dia se fala muito de profissões em demandas, então o governo do Canadá, ele está muito voltado para a área de saúde no geral. Então, para as pessoas que têm hoje uma experiência no Brasil em áreas de saúde, especialmente dentista, que é uma das profissões que entram na lista, há um benefício ali, um acesso mais fácil à questão de imigração. Para você obter uma licença hoje para trabalhar aqui como dentista, médico, enfermeiros, enfim, todas as áreas que são regulamentadas, você só vai conseguir concluir o seu processo assim que você se tornar residente permanente. Basicamente, algumas dessas áreas, como dentista, por exemplo, dá para você iniciar o processo, mesmo sem ser residente permanente, mas você só consegue finalizar e obter sua licença e trabalhar aqui como dentista. Hoje eu vou falar mais de dentistas, obviamente, quando você obtém a licença, ou seja, você precisa já ser residente permanente. Muita gente fala: "Ok, eu sou dentista no Brasil, eu sou médico no Brasil, mas eu não vou conseguir trabalhar aí. Vale a pena? O Canadá vai fazer um processo de residência permanente baseado numa profissão no qual eu não posso trabalhar no Canadá inicialmente?" Sim. O governo, ele tá de olho na sua experiência. Ele entende que, uma pessoa que já vem formada, com experiência, mesmo que ela vá passar por um processo de regulamentação, de obtenção de licença aqui, isso vai ser mais rápido do que alguém que vai sair do high school, vai fazer toda uma faculdade, depois vai para o mercado, ainda para ganhar experiência. Então o processo em si, apesar de ser chatinho, um pouco, burocrático e tudo mais, É.
mas ele ainda é mais rápido do que pegar aquelas pessoas que ainda vão aqui, começar a se formar numa área de saúde específica. Se você tem essa experiência, se você é formado no Brasil, aproveite o momento, porque o governo está chamando muita gente hoje para a área de saúde, tá bom? Então, não deixe de agendar a sua consulta. Vamos conversar, vamos traçar um plano bem legal aqui para você se tornar residente permanente aqui no Canadá. Então, ok. Você chegou aqui, você fez o college inicialmente, foi bastante importante para você ter todo esse vocabulário da área e, obviamente, uma graninha ali para financiar o seu projeto. Mas como que é o processo? Me conta um pouquinho. Então, o primeiro passo do processo é você reunir toda a sua documentação, e isso tem um site, tem uma instituição que regulamenta esse processo de validação, que é chamado de NDEB. Então, lá no site, Lembrando que a gente vai deixar alguns links aqui para você também, tá? Na descrição desse vídeo. isso. Então, lá no site do NDEB vão ter toda a documentação que você precisa. Então, você tem que ter a tradução juramentada de toda essa documentação, e aí você vai mandar para o NCAB, e inclusive tem algumas documentações que tem que vir direto do Brasil, da sua faculdade, no envelope lacrado, não é você que vai mandar. Então tem que ler tudo isso certinho, mas esse é o primeiro passo, você reunir toda a documentação e mandar para o NCAB para eles abrirem o seu profile lá. Então, basicamente, gente, tradução do histórico escolar, diploma, essa parte de equivalência educacional, a gente faz isso para a imigração, então é um processo até comum, só que um pouco similar, mas assim, nesse caso tem que ser pelo órgão específico de dentistas aqui do Canadá. Ok. Aí depois disso você vai passar por certas provas. E aí na verdade tem 2 caminhos, você pode passar pela primeira prova e aí decidir voltar para a universidade, que aí você literalmente vai voltar para a universidade, estudar todas as matérias e se formar. Ou você pode fazer toda a universidade ou você consegue pular algumas matérias? pula 2 anos, né. Então você ainda tem que fazer mais 2 ou 3 anos, dependendo da faculdade para qual você vai ser aceito. Ou você faz esse processo de validação, que foi o processo que eu fiz, Que é fazer as provas de cada uma das etapas. fazer a prova de cada etapa. E quantas etapas são? São 4 etapas, né, no total. A primeira etapa, ela é uma prova de conhecimentos gerais, então vai desde microbiologia, de anatomia dentária, até coisas específicas. E essa é mais teórica? É totalmente teórica, essa. A segunda prova é uma prova de julgamento clínico, então é uma prova que vai envolver mais você analisar radiografias, fazer prescrições, formular diagnósticos. E aí a terceira fase, ela mudou um pouquinho agora de como era quando eu fiz o processo. A terceira fase agora, ela envolve 2 partes separadas. A primeira é a parte de clinical skills, então vocês vão ter projetos específicos de odontologia, fazer uma restauração do dente da frente, fazer uma restauração de amálgama, um acesso endodôntico, são coisas específicas, mas quem é dentista já Vai saber, né? Então você vai ter que fazer essas coisas específicas para você passar nessa parte clínica. E agora eles introduziram, recentemente, um julgamento situacional, né. Então você meio que participa dessa etapa como se você fosse você meio que desenvolve o papel do dentista e tem atores fingindo que são os pacientes, porque eles querem ver se você consegue, a partir de todas as informações que o paciente vai te dar, se você consegue formular um diagnóstico, como você agiria em situações éticas, Testar, talvez, para até ver se você tem ética na profissão. Exatamente. Então agora tem essa parte de julgamento situacional, que é uma coisa bem recente que eles introduziram agora. Então essas 2 coisas formam a terceira etapa do processo. E a última etapa é a prova da borda, que todo mundo tem que fazer. Como se no Brasil o CRO resolvesse fazer uma prova final antes de você pegar a licença como dentista. Então, todo mundo faz. Até quem fez a faculdade, se formou aqui, tem que fazer essa última. Todo mundo faz essa prova para pegar a licença. Então são essas 4 etapas. Ufa! A experiência no Brasil conta alguma coisa para você apresentar ou não? Você só, por exemplo, Eles estão mais interessados em saber que você se formou. E o começo do processo é isso, é você ser formado em alguma faculdade que não seja no Canadá, Estados Unidos, Irlanda ou Nova Zelândia e Austrália, né. Se você para esses países são mais fáceis. exatamente. Então se você é formado em qualquer país que não sejam esses, você tem que passar por esse processo. E você, no momento, quando você está apresentando sua documentação, fazendo seu processo de inscrição, para iniciar o processo, você tem que apresentar algum nível de inglês nesse momento? Tem que fazer um teste, alguma coisa? Ou é só depois? É só depois. Mas é importante frisar que você precisa de um inglês de intermediário para avançado, eu diria. Você vai fazer todas essas provas em inglês. Inclusive agora, com essa parte situacional, você
Antes você fazia tudo no papel, no computador, você não tinha que falar com ninguém, né. Agora tem. Agora você tem, inclusive, que expressar essa parte ali com o seu examinador. Então é importante ter um nível de inglês bom para passar por essas Senão você acaba não avançando nas etapas ali de prova, porque vai ficar na barreira do inglês. Então, gente, tem que ter intermediário, talvez um pré-avançado para o avançado. No geral, para a área de saúde, eu vejo para a área de enfermagem, médico, quando se exige um IELTS, um teste nesse sentido, eles vão falar de 7 para cima, um nível ali que seria um avançado. inclusive, depois que você pega a sua licença, dependendo da província onde você vai trabalhar, você vai precisar, provar o seu inglês, e aí é o CLB 7,5. Então você 7,5. precisa de pelo menos 7 em cada uma das A nota não é 7,5. Isso, Tá. e o overall do 7,5. Cada província você ainda tem uma etapa adicional ou isso te dá a liberdade ali de trabalhar em qualquer província do Canadá? A licença, ela é nacional, tá, mas, você dependendo de qual província você for escolher, você ainda tem que se registrar, não é que você tem que fazer nada extra. Se você pega a sua licença nacional e você vem trabalhar em British Columbia, como foi o meu caso, você não precisa fazer nada, você simplesmente registra para sua licença. Outras províncias são assim também, mas, por exemplo, se você quer trabalhar em Ontário, você ainda tem que prover essa prova de inglês e também se registrar. Então, às vezes, é um detalhezinho que muda de província para província, mas a licença, ela é nacional. Voltando na questão das provas, você falou que são 4 etapas, praticamente 4 provas ali, ou, né, algumas com etapas até adicionais, mas em relação às provas, vamos lá. Fez a primeira, tem uma nota mínima que você precisa atingir para poder passar para a segunda? Posso reprovar? Tipo, quantas vezes? Me fala um pouquinho dessa parte mais, prática. Tem uma nota mínima sim, você precisa atingir pelo menos 75% para você ser aprovado na primeira prova, Uhum. e lógico que quanto maior a sua nota, melhor, né. Pode reprovar, 2 vezes, né, então você tem 3 chances de fazer essa primeira prova. Todas as provas têm alguma diferença, mas no geral você pode repetir as provas. O que que me faz escolher, por exemplo, eu ir para a universidade, voltar e fazer lá os 3 anos que me resta, se eu ou fazer o processo das provas? É mais rápido? É menos custoso? O que que me faria eu decidir não fazer as provas e seguir para uma faculdade ou vice-versa? Por que que você optou, ou melhor, por que que você optou por fazer as provas ao invés de voltar para a universidade? Tem uma diferenciação, então assim, por isso que eu falei que quanto maior a sua nota, melhor, porque você te abre mais possibilidades, né. Quando você tem uma nota bem boa, você pode aplicar para faculdades e aí a faculdade te aceita. E ir para a faculdade vai demorar um pouquinho mais, porque normalmente são 3 anos ali que você tem que estudar ali mais, né, e é um pouco mais custoso, custa mais caro. O banco te oferece um empréstimo, nesse caso, se você for para a faculdade, mas acaba sendo mais custoso, né. E também tem o lado de você ir para a faculdade, que no meu caso era o que eu já queria. Já fiz faculdade no Brasil, fiz residência no Brasil, fiz um college aqui, eu já estava um pouco esgotada dessa vida de ter que fazer tarefa, trabalho em grupo e voltar para a faculdade, então não era uma coisa que eu queria, mas eu conheço muitas pessoas que têm essa vontade de ter essa vivência de uma faculdade aqui e que acham que isso realmente faz muita diferença, então acaba sendo também uma escolha muito pessoal, né. Se você decide apenas fazer as provas, no geral é um processo mais curto. Uhum. Eu fiz todas as provas e passei tudo de primeira, então acaba É muito reduzindo CDF, viu, gente? acaba reduzindo esse tempo um pouquinho e também acaba sendo um valor menor. Então, eu acho que o processo inteiro gira por volta de uns 80.000. Se você for para a faculdade, acaba quase sendo 80.000 por ano. Não, acho que isso pesa bastante na questão de, e Exatamente. mesmo que tenha opções de fazer, bolsa de estudos, né, porque pensa, você já vai ser residente permanente nesse momento ou está lá, vias de fato, a questão é mais caro fazer uma universidade nessas áreas aqui no Canadá, né. Então, mais ou menos um processo como esse, não reprovando nenhuma vez, vai custar em torno de $80.000 canadenses. Só as provas custam isso ou não? Você tem algum curso preparatório que você é obrigado, ou você fez porque você quis, ou tem essa opção de fazer curso preparatório? Me fala um pouquinho dessa questão, tipo, o que que envolve essa média de $80.000? Então, essa média de 80.000, ela inclui os custos das provas, porque cada prova tem um custo e tem provas que são mais baratas, tem provas que são mais caras, né. Uhum. Na época que eu fiz o processo, a terceira prova, que é a prova clínica, né, ela custava $9.000, só a prova, né, e mais você tem que fazer os cursinhos. Eu aconselho todo mundo a fazer cursinho, porque eu acho que você tem que ter uma disciplina muito grande
e estudar por conta própria. Lógico que se você for lá no site do NDB, pegar a lista de tudo que precisa estudar para você fazer as provas, você pode estudar sozinho. Mas eu acho que um cursinho te guia melhor no que você deve estudar. Então, eu fiz cursinho para todas as etapas e alguns cursinhos eles vão te oferecer todos os livros, o que você tem que estudar, e aí você tem aulas no fim de semana, então você já tem mais um guia do que você deve focar no Já vai mais preparado para o que te espera na prova. Exatamente. Então, tem cursinhos para todas as etapas, eu fiz de todas as etapas, e tem cursinhos também mais baratos e mais caros, tem várias opções dependendo da onde você está no Canadá, e tem o valor do cursinho muda de acordo com a etapa que você está. Então, se você está fazendo o cursinho para a primeira etapa, é mais barato do que da terceira etapa, que é clínica, porque na terceira Vai etapa mais você material. tem o custo de comprar todos os materiais. Então, você tem que ter tudo aquilo que você vai usar para praticar para a prova clínica. Na minha época, eu comprava os dentinhos, a boquinha para você ficar praticando, a caneta de alta rotação, todos os instrumentais, resina, amálgama. Você montou um consultório na tua casa, praticamente. Era basicamente isso, porque eu peguei a época do Covid, então ainda eu comprei uma home unit que tinha lá sucção, tinha a caneta de alta rotação para ficar praticando literalmente em casa. Então era um consultório dentro da minha casa. Então, assim, se a pessoa opta por não fazer os cursos, ela fala: "Não, eu me garanto, eu vou fazer as provas sem curso", sai um pouco mais barato, Sai mais porque você só barato. vai pagar pelas provas. Exatamente, pode tentar Tá, fazer. ok, legal. E você achou, obviamente, que vale a pena os cursos preparatórios, porque Vale muito a pena, gente, porque o volume de coisas que você tem que estudar, imagine que na primeira prova você está fazendo uma prova de conhecimentos gerais que vai englobar tudo que você estudou em 5 anos, né. Imagina você ter que estudar tudo isso numa língua que não é a sua primeira língua. Então eu acho realmente que vale muito a pena você ser guiado pelo cursinho do que você deve estudar. E você acha que muda muito a questão, por exemplo, formação no Brasil, do que você aprendeu lá para cá, em termos de que muda, assim? É mais regulamentação de governo para a área de saúde, regulamento de procedimentos, é muito diferente do Brasil ou não? Não é muito diferente. Essa parte de regulação não é. Tipo, o que a gente aprende na odontologia brasileira é exatamente o que eles aprendem aqui, é muito similar. Claro que eles têm acesso a coisas muito mais modernas, que a gente não tem tanto no Brasil ainda. Agora já tem mais, né? É, eu acho que a odontologia no Brasil é bem A odontologia boa, do Brasil é maravilhosa. A gente Uhum. tem muita noção de estética, e eu acho que isso conta muito. A gente tem uma visão muito boa de estética, a gente tem uma visão muito boa de plano de tratamento, do que aquele paciente vai precisar fazer. É muito mais do que você só olhar um dente, você conseguir enxergar um todo para aquele paciente. E eu acho que a gente ganha muita experiência no volume, porque aqui, você acaba tendo menos, por eles terem essa diferença de legislação, você não trabalha tanto em paciente, você trabalha muito em manequim, tem toda essa parte na faculdade de você trabalhar mais em manequim, depois no final você vai ver pacientes e tal. E no Brasil a gente ganha muito em volume, a gente vê muito paciente desde o início da experiência com isso, então eu acho que isso é um pouco diferente. Então, falando um pouquinho do custo, a gente sabe que é um custo alto, mas quais as opções, então, que, por exemplo, se você for passar por um processo, você tem opções de pegar crédito no banco, de financiar isso? Como que faz? Ou não, tenho que pagar tudo à vista ali do meu bolso? Tem a opção de você conseguir uma linha de crédito ou de você pegar um empréstimo, que eles chamam de empréstimo estudantil, né, para você pagar o seu processo, mas isso só acontece depois que você está de fato no jogo, de fato no processo. Então, enquanto você está estudando para a primeira prova e fazendo a primeira prova e passar, que daí é quando eles te consideram realmente que você está certo, que você vai virar um Então, a primeira prova você tem meio que por sua conta. Tá. depois que você chega e fala: "Ó, eu já passei aqui na primeira prova, Agora é eu vou certo. voltar para a faculdade ou eu vou fazer esse plano, o que que vocês podem me ajudar?". Aí eles têm as opções de linha de crédito e de empréstimo estudantil, mas a primeira parte é realmente por sua conta. Não, é bom saber dessas coisas, porque realmente é um processo que não é barato e as pessoas às vezes se perguntam bastante: "Poxa, já gastei aqui no Brasil, já paguei toda a minha faculdade, eu gastei com o meu processo de imigração, agora para, poxa, fazer todo um processo de novo de regulamentação que vai custar em média uns $80.000 se você fizer cursos e provas e tudo mais". Então é bom saber que existem opções ali Existem opções. que o banco pode te emprestar. Lembrando que, assim, hoje nós temos uma taxa de juros um pouquinho mais alta, mas mesmo assim acho que ainda vale a pena, porque, a são taxas atrativas, você vai ter um prazo melhor para pagar depois, né, talvez você só comece a pagar quando você realmente começar a trabalhar na Exatamente. profissão e tudo mais. Bom, legal, acho que a gente conseguiu fazer um bom resumo aqui do processo em si, das etapas. E agora?
Peguei minha licença, me tornei dentista. Como que é esse mercado? É bom? Tem preconceito? Você por ser imigrante, o que que você sente? Como foi para você na sua experiência? Eu acho que o Canadá é um país bem inclusivo. A gente vê pessoas de todos os lugares aqui e eu estudando para fazer esse processo, eu via pessoas de todos os lugares. O mercado é excelente. Lógico também que depende da onde você vai trabalhar. Se você quer trabalhar nas cidades mais populosas, Vancouver, Toronto, Montreal, você tem um pouquinho menos de opções, né? Outro dia eu Mais viajei concorrência, mais concorrência, exatamente. O mercado é um pouquinho mais saturado. Mas se você está disposto a ir para outros lugares, você tem um mercado que é absurdamente receptivo e excelente. Uhum. Eu, outro dia, viajei para Fernie, aqui no estado de British Columbia, e encontrei com um amigo dentista canadense. E ele me falou, Fernie é uma cidade pequena, deve ter entre 5 e 8 mil habitantes, e tem 2 consultórios Uhum. odontológicos. Então ele me falou, aqui, se eu quiser trabalhar 7 dias na semana, eu Vai encho a ter minha bastante. agenda sim. Eu não tenho problema nenhum de ter clientela, de tudo. Então depende, lógico, da onde você vai trabalhar. Se você vai trabalhar num lugar mais cheio, você tem que se posicionar de uma maneira que te traga mais vantagens também. De repente, abrindo o seu leque dos procedimentos que você faz. Ter mais conhecimento também. Às vezes você vai trabalhar num consultório que já é bem estabelecido. Eu acho que todos esses fatores influenciam a sua clientela ou quanto. Talvez no começo você vai ter a questão de, vou para um consultório talvez mais conhecido, que, né, te dá uma certa popularidade, até você formar tua clientela, depois se quiser trabalhar sozinho, montar seu próprio consultório. Exatamente. Com relação ao mercado, você atende todos os pacientes ou você tem uma procura maior por brasileiros? Como ou é assim, não tem essa, paciente é paciente. Eu trabalho num consultório, onde tem alguns estrangeiros trabalhando, mas eu sou a única dentista estrangeira não nascida no Canadá. Isso é E legal, tá, porque todo mundo me pergunta sobre, como que é a aceitação no mercado de trabalho, né, a gente acabou de falar aqui, se eu for estrangeiro eu vou conseguir entrar, então é legal você falar, trabalha num consultório que não tem outra, é que todo não mundo tem. canadense, vamos dizer assim. Exatamente. E o fato de eu ser brasileira, é lógico que eu tenho pacientes brasileiros que chegam lá e só querem me ver porque eu falo português, e às vezes as É mais pessoas se fácil. sentem mais confortáveis, né. Então, eu tenho meus pacientes brasileiros, mas eu atendo todos os pacientes normalmente. E lógico que eu sempre penso que eu nunca vou falar inglês como um nativo, mas morando tantos anos aqui, eu me viro muito bem e eu atendo todos os pacientes Uhum. e eu não acho que eu tenha sofrido preconceito. O que eu acho é que você precisa, lógico que quando você não é criado aqui, estudou aqui, fez uma faculdade aqui, às vezes você tem um pouco que se provar. E provar que você é bom, que você sabe o que você está falando, mas Ganhar o sempre respeito. ganhar o respeito. Mas sempre, todas as pessoas sempre foram respeitosas comigo. Eu nunca tive um problema pessoal, assim, de alguém me desrespeitar porque eu sou estrangeira ou duvidar daquilo que eu estava falando, isso nunca aconteceu pessoalmente comigo, mas eu sei de histórias que às vezes acontecem, e você tem que ter aquele jogo de cintura, né. Acontece, É. mas nunca aconteceu Eu comigo. acho que esse negócio de se provar na questão, eu acho que, por exemplo, pensa, quando você saiu da tua faculdade no Brasil, você foi pegar seu primeiro trabalho, você também passava por essa questão Exatamente, de ter mesmo que se sendo provar. brasileira e É. tendo a em Eu acho português que é a como mesma primeira coisa, língua, você acabou, exatamente. querendo ou não, de entrar no mercado, ninguém te conhece, você, né, chegou sem lenço nem documento, óbvio que você tem toda uma bagagem, formação, tudo, mas tipo, você ainda não tem experiência aqui, então acho que Sim. isso todo mundo vai E passar um eu pouco por isso. acredito que mesmo eu trabalho nesse consultório, foi meu primeiro trabalho, eu já trabalho lá há mais de um ano, mas se hoje eu mudasse de um outro consultório, aconteceria a mesma coisa. É. Também teria que me provar para os novos pacientes e para as novas assistentes e, Uhum, uhum. não sei, os outros colegas, todo mundo, Legal. aconteceria a mesma coisa, né. Então eu acho que é mais de você mostrar o que você sabe, Uhum. que você tá com boas intenções, bem disposta, trabalhando direitinho, então eu acho que isso Uhum. acontece, mas é normal. Você falou que é seu primeiro trabalho depois da licença, como dentista, como doutora Regiane Maluf. Exatamente. E foi fácil conseguir esse trabalho? Assim que você pegou tua licença, como que foi essa questão de entrar no mercado de trabalho? Foi fácil? Quando eu fiz a última prova, que foi a prova do board, eu já comecei a olhar as opções, né, de trabalho, de possíveis trabalhos, e eu fiz várias entrevistas, online na época, com consultórios diferentes. Inclusive fiz entrevistas para consultórios em Winnipeg, em Whitehorse. O marido Ai, meu achou Deus. um consultório em Whitehorse para eu fazer uma entrevista. Porém, a gente tinha esse sonho de voltar a morar em British Columbia. Então a gente, assim que saiu
passou na última prova, a gente começou a arrumar as coisas para mudança para mudar para cá. E aí, na época eu tinha uma amiga que trabalhava num consultório e um dos dentistas estava saindo, e aí ela me: "Ó, vem fazer entrevista", e foi assim que eu consegui Uhum, o trabalho nesse consultório que eu tô hoje, que é um consultório excelente, uhum. super moderno, e as pessoas são muito legais, então eu gosto muito de trabalhar lá. E só que você tem que ir fazendo entrevistas também para ver o que se adapta com você, né, Uhum. porque o dia a dia do consultório aqui é um pouco diferente, então de fato eu acho importante você achar um consultório, onde você se sinta bem. Então as opções são muitas, mas eu aconselho todo mundo a não pegar logo o primeiro consultório que vê. Faça entrevistas, tem opções, porque tem várias opções, né, tanto de cidades, quanto dentro da sua própria cidade ali, sempre vai ter vários consultórios precisando de dentista, então veja aonde você se enquadra bem. Porque acho que as pessoas vão perguntar muito nesse sentido: "Ok, vou tirar minha licença, e aí? Vou conseguir um trabalho legal depois?". Óbvio que cada um, gente, tem, né, todos os critérios, a Regiane vai falar da experiência dela. E vale a pena financeiramente passar por todo esse processo, não quero que você fale o salário, nada disso, mas assim, vale a pena, porque as pessoas vão se perguntar: "Poxa, eu vou fazer tudo isso, E gastar tudo vou gastar isso. tudo isso, é um esforço, é ansiedade, é nervoso fazer prova, tudo de novo, vale a pena depois, esse mercado para quem quer se tornar dentista aqui no Canadá?". Vale muito a pena. Uhum. Eu acho que a maior realização, no meu caso, é a realização pessoal, porque eu lembro que quando eu trabalhava de assistente, e eu trabalhei com dentistas maravilhosos, então eu tive muita sorte nisso, mas eu lembro que às vezes eu trabalhava com um periodontista e ele estava fazendo uma extração e eu sendo cirurgiã no Brasil, eu olhava: "Ai, deixa eu fazer", sabe, aquela vontade de eu Posso quero fazer fazer. melhor. Às vezes, mas aquela vontade de assim: "Ah, eu quero voltar a fazer Aham. isso". Então, agora que eu tenho isso, de poder fazer, de poder me ver como dentista, tem muito dessa realização pessoal, assim, de saber que eu consegui fazer e que agora eu faço o que eu gosto, Uhum. né. Então, essa parte é maravilhosa. Também a parte financeira, não vou negar, é muito boa. A profissão de odontologia na América do Norte, ela é Bem remunerado. bem remunerada, é uma coisa boa, vale muito a pena. E esse investimento que você vai fazer, você sabe que depois ele vai se Sai pagar. voando. Ele vai se pagar. Então é uma coisa muito boa nesse sentido, né. Eu acho que vale muito a pena, especialmente se é uma coisa que você ama fazer, é o caminho certo. É. Não, é bom saber disso, porque eu falo, eu atendo bastante gente, né, de todas as áreas e, obviamente, bastante dentistas no Brasil. Eu tenho até clientes que são dentistas, que estão aqui ainda passando pelo processo de residência permanente, e é sempre aquela dúvida: "Nossa, vou fazer, vou passar por tudo isso de novo, tal". Então, assim, se você ama o que você faz, eu acho que, normalmente, no Brasil, quem escolhe uma área de saúde para trabalhar é a pessoa que realmente ela quer muito fazer aquilo. Não que as outras áreas não sejam, mas assim, é muito mais difícil você talvez desistir de uma profissão dessa do que outras, por exemplo, né. Então, eu acho que se você gosta, se você ama o que você faz, vale muito a pena. E lembrando, gente, o Canadá está muito deficiente na área de saúde, então eu acho que o mercado é muito promissor, muito promissor. É verdade. Então é isso, o intuito desse vídeo, gente, é dar uma orientação para vocês a respeito de como é o processo. Obviamente que a gente não entrou em detalhes tão técnicos aqui, talvez isso vai gerar mais vídeos, mais assuntos, talvez aí para alguns novos projetos. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado bastante das informações. Eu vou deixar toda a descrição, os links que a Regiane passou aqui, né, enfim, alguma orientação para vocês já fazerem, né, começarem uma pesquisa preliminar nesse assunto. Obrigada, Regiane, mais uma vez por todas as informações, acho que foi super útil, espero que você tenha gostado da participação aqui. Eu adorei, eu estava um pouco nervosa, mas foi muito legal. Obrigada por me receber. Tomara que isso ajude os meus futuros colegas que estão vindo para o Canadá a ter uma ideia do que eles vão passar, mas não desistam, porque vale muito a pena. Vale enfatizar aqui, gente, processo, se você é dentista, óbvio que a área de saúde em geral, mas dentista, como é o foco desse vídeo, tá muito favorável o processo para você que já tem uma formação no Brasil, tem experiência, tem o inglês ali legal. Não deixe de agendar essa consulta, vamos conversar, vamos traçar um plano legal e depois aqui, a gente pode te ajudar aqui, né, com dúvidas sobre o processo e tudo mais, tá bom? Muito obrigada por assistir e até a próxima. Tchau, tchau.